Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o Tenente Laudiel e nós vamos continuar falando sobre a arte renascentista. Como vocês observaram na aula anterior, a arte renascentista ela surgiu na Itália em meados do século XIV, século XVI ou XVII, sendo que o seu ápice foi no século XVI. E o renascimento significa literalmente nascer de novo, como vocês puderam observar. Em se tratando da arte, nós podemos lembrar que a arte ela estava se renovando em relação à questão das técnicas. Os artistas já não faziam as suas pinturas, as suas artes de qualquer maneira, já existia todo um procedimento que eram as questões das técnicas. Então, houve uma revolução em relação à arte e aquilo que eles destacavam nas suas obras, seja na pintura, seja na arquitetura, seja na escultura, na arte de um modo geral. Então, nós vamos continuar falando sobre a arte renascentista e uma das principais características que eu coloquei lá na anterior foi essa frase que diz: o homem como a medida de todas as coisas. Porque o homem começou a perceber que ele poderia sim fazer alguma coisa. Ele poderia estudar, ele poderia criar as técnicas. Eles tinham um fundamento para a realização das suas obras. Então o homem ele deixou um pouquinho daquilo lá do passado e começou a se colocar como a medida de todas as coisas. Então, produzindo os seus trabalhos de maneira relacionada a técnicas, criando as escolas, aí já vão ter os artistas que vão criar suas escolas para preparar os novos artistas, e aí eles começam a estudar as novas técnicas. Então começa a surgir o padrão que nós conhecemos na arte. Foi a partir da arte renascentista. E na aula anterior vocês observaram que nós destacamos um artista que foi Leonardo da Vinci, e vocês até fizeram um trabalho da obra mais famosa, que é a Mona Lisa. Mas na aula de hoje eu gostaria de destacar aqui outro artista, que é o Michelangelo. Michelangelo foi o maior artista de sua época e o seu nome ele se tornou sinônimo do melhor do Renascimento. Então, juntamente com Leonardo da Vinci e Rafael, o Michelangelo é considerado um dos 3 prodígios do Renascimento e um dos principais contribuintes para o movimento humanista. Então, Michelangelo ele nasceu na Itália e logo muito cedo ele foi estudar arte. Aos 13 anos ele começou a estudar com um grande artista da época. Porém, o que ele se interessava mesmo era por escultura. Mas, além de escultor, também ele era pintor e ele era poeta. Então, Michelangelo ele expressava a humanidade em sua arte com tal precisão técnica que o mármore em sua mão era aparentemente transformado em carne e osso, porque ele era muito realista na sua obra. Então, na escultura com mármore ele era muito realista. Então, por isso que ele é considerado um dos grandes artistas do Renascimento. Mas só para título de curiosidade, a obra mais famosa de Michelangelo é a composição de afresco na Capela Sistina, que é o que nós vamos estar falando daqui a pouco. Davi é essa escultura mais famosa. Como eu disse para vocês, Michelangelo ele começou a pintar com apenas 13 anos. Ao longo da vida, Michelangelo escreveu mais de 300 poemas. E interessante que ele era canhoto. Michelangelo foi o primeiro artista ocidental cuja biografia foi publicada enquanto ele ainda estava vivo. Porque geralmente os artistas eles ganhavam fama, eles eram reconhecidos depois da sua morte. Mas Michelangelo não, ele foi reconhecido, ele teve a sua biografia publicada enquanto ele ainda estava vivo. Mas um fato interessante é que entre 1527 e 1529, Michelangelo ele deu uma pausa em sua arte e ele se juntou ao exército para defender a cidade de Florença.
Aí o que foi que ele fez? Ele trabalhou como engenheiro criando fortificações para proteger a cidade. Então ele deu uma pausa em relação à arte nesse ano de 1527 a 1529 e se juntou ao exército. Outro fato também interessante sobre Michelangelo, dizendo alguns historiadores que quando ele era adolescente, quando ele teve uma briga e ele apanhou de um artista que era chamado Pietro Torrigiano, um colega da Academia de Artes em Florença, que o incidente deixou com o nariz permanentemente torto. Aí em algumas obras dele ele até aparece com o nariz meio torto devido a essa briga que ele teve com seu colega. A escultura de Pietra representa a filiação entre a Virgem Mãe e o seu filho morto, de uma forma piramidal. O corpo da Virgem é ampliado para transportar o físico de um homem adulto e o seu filho em seu colo. Vocês podem observar lá na escultura de Pietra. Como podemos aprender, Michelangelo foi um artista de genialidade ímpar, e a sua contribuição para a humanidade é tão valiosa que seria impossível de estimá-la. Mas o que eu quero destacar para vocês nessa aula é a principal obra dele, a mais famosa, que é o afresco na Capela Sistina. Pois bem, alunos, agora tentem imaginar a seguinte situação. Você tem um teto e na sua sala e você convida alguém para desenhar 12 figuras, 12 imagens. E essa pessoa que vai fazer, ela pergunta para você se ela pode ter carta branca para realizar um trabalho. Você dá carta branca para essa pessoa e de repente ele aparece com essa imagem que vocês estão vendo aí. Pois foi justamente o que aconteceu. Michelangelo foi convidado para fazer algumas imagens, poucas figuras, e de repente ele aparece com essa imagem aí que vocês estão observando no vídeo. Então, essa obra que vocês estão vendo, o Teto da Capela Sistina, que é uma das obras mais famosas desse artista, ele fez utilizando uma técnica chamada afresco, em que a pintura é feita sobre uma argamassa de cal e areia. Como esse tipo de trabalho seca rápido, então Michelangelo, antes de botar a mão na massa, ele teve que estudar bastante quais imagens que ele planejava recriar. Esse teto ele levou 4 anos para produzir, para fazer. Foi do ano de 1508 a 1512. Aí vocês podem pensar, levou muito tempo. Não, foi um tempo recorde. Para esse trabalho que ele realizou foi um tempo recorde. Que às vezes o artista levava anos e anos para produzir uma tela. Agora imagine todas essas figuras aí que são 300 cenas, são 300 imagens. E não são pequenas, são tamanhos grandes. Depois vocês vão ver numa imagem. E no início, Michelangelo ele teve alguns ajudantes. Porém, esses ajudantes eles não faziam como ele queria. Então, ele teve que terminar a obra sozinho. Ele mandou todos os ajudantes embora e ele terminou toda essa obra sozinho. Porque quando ele pediu uma coisa, os ajudantes não conseguiam fazer como ele queria. Mas o que pouca gente sabe é que, a princípio, Michelangelo ele não queria esse serviço. Então o Papa convidou ele não queria, porque o que ele gostava mesmo era de esculpir. Mas o Papa Júlio II fez a encomenda e em 1505 ele se envolveu numa construção de um túmulo, e que esse próprio Papa tinha convidado ele para fazer, e de repente o Papa dispensou ele e chamou outro artista para terminar. Então Michelangelo ficou meio que certo com raiva desse Papa. Por isso ele não queria aceitar esse pedido do Papa. Mas ele acabou aceitando porque ele queria provar para todos que era capaz. E também ele achava que ele era um castigo que o Papa queria dar para ele, porque ele era um escultor, né? Ele era um escultor, então ele não ia sair muito bem com a pintura. Então ele queria provar que ele era capaz. Então foi aí que ele foi produzir o teto da Capela Sistina, fazendo essas figuras que são referências bíblicas, que
que vocês podem observar, e a mais conhecida é a criação de Adão. Se vocês forem pesquisar dentro dessas imagens. Então, todas essas imagens aí, vocês observarem, é como se fosse uma Bíblia em quadrinhos. Ele está relatando passagens bíblicas e ele fez essas figuras que são cenas do Antigo Testamento. Lá está a criação do homem, a expulsão do Jardim do Éden, o dilúvio, e assim vai por diante. Tá? Outra curiosidade é que Leonardo da Vinci ele fazia essa obra praticamente o tempo todo deitado. Então, ou quando ele ficava em pé, mas ele estava olhando para cima. Quando ele conseguia ficar em pé, ele estava olhando para cima. Então, como foram anos fazendo esse serviço, ele tinha dificuldade em relação à sua coluna, e tinha dificuldade de baixar a cabeça para ler, tanto que ele precisava colocar o texto acima dos olhos. Então isso daí causou um certo transtorno na questão de saúde, da questão física dele. Quando Michelangelo chegou, a Capela Sistina já tinha pinturas feitas por outros grandes nomes da época. Com seus retratos bíblicos, ele cobriu um céu estrelado, ele cobriu as imagens com o céu estrelado para poder produzir as suas obras, para poder fazer as suas obras. Michelangelo, como eu falei para vocês, ele recusou ajuda na pintura e aceitou assim pouquíssimos aprendizes que faziam toda a parte burocrática, montavam os andaimes, preparavam os pigmentos que eram as tintas, limpavam os pincéis. Mas em relação de produzir mesmo as imagens, tudo foi produzido por Michelangelo. Nessa imagem vocês podem perceber que as figuras elas não eram tão pequenas como fosse uma tela, uma obra de arte. Elas eram grandes. Aí está um artista que está reformando as pinturas de Michelangelo, e vocês podem observar que era o tamanho real de uma pessoa ou até maior. Então essas imagens não eram pequenas, para vocês poderem perceber o trabalho que Michelangelo teve em produzir essas imagens. Agora tenta imaginar que eram 300 cenas dessa. Então Michelangelo conseguiu trabalhar no tempo recorde. Por isso que eu falo que 4 anos foi um tempo recorde para a produção que ele fez. Então, alunos, isso que vocês viram, está aí mais uma imagem, outro ângulo aí do teto da Igreja Sistina. Vocês perceberam aí um pouquinho da história de Michelangelo e principalmente dessa obra que ele fez. Na realidade é um conjunto de obras, são 300 imagens, e espero que vocês procurem conhecer um pouquinho mais da história, pesquisem, busquem. Tem outras curiosidades que eu não contei aqui, mas que vocês podem pesquisar. Agora eu vou finalizar meu vídeo mostrando essa imagem aí do Michelangelo pintando o teto, porque eu vou propor para vocês fazerem um desenho, uma pintura, como fez Michelangelo. Então nós vamos ser Michelangelo por um dia. Essa é a atividade prática da semana. Você vai produzir uma imagem como o Michelangelo. Você vai procurar aí um espaço na sua casa, uma cadeira, uma mesa. Você vai colocar o papel em cima, você vai ficar deitado e produzir a sua imagem, e nós vamos ver qual é o resultado, como é que você conseguiu fazer o seu desenho. Então você vai fazer esse desenho deitado e vai enviar, compartilhar depois para nós vermos o resultado do seu desenho como Michelangelo. Após isso, você vai fazer um pequeno comentário relatando a sua experiência, como foi fazer o desenho deitado como Michelangelo. Aí você vai lá no fórum e escreve seu comentário. Então, alunos, a aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. Pesquise um pouquinho mais sobre a história de Michelangelo, sobre as obras dele, e que vocês possam continuar estudando. Nós estamos aí para responder as dúvidas. Entrem no chat no horário da aula. Se tiverem dúvida, pode perguntar no fórum ou pela plataforma de mensagem. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela companhia de todos.
Até a próxima, selva.